Olá, boa noite. Está começando o Jornal do Univates. Confira os destaques de hoje. Sustentabilidade e economia. Lâmpadas incandescentes saem do mercado. Em Estrela, jogos digitais vão ser usados para promover a alimentação saudável. Em jogo disputado, a LAF empata com o Floripa Futsal. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal do Univates, segunda edição. A gente começa falando de impostos. A edição de hoje do Diário Oficial do Estado publica os índices provisórios de participação de cada município no ICMS de 2017. Apurado pela Secretaria da Fazenda, o índice leva em consideração o comportamento médio da economia local entre 2014 e 2015. O documento indica como o Estado vai repartir cerca de 8,1 bilhões de reais ao longo do próximo ano entre 497 municípios gaúchos. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária permanece na cor verde em julho. Isso significa que não haverá cobrança extra nas contas de luz pelo uso de termoelétricas. Desde abril, a bandeira tarifária está na cor verde. O mês de julho será o quarto consecutivo sem a cobrança extra na conta. O sistema de bandeiras começou a valer em janeiro de 2015. O mecanismo foi criado para permitir a arrecadação imediata de recursos para cobrir gastos extras com o aumento do uso de eletricidade produzidas pelas termoelétricas. Agora a gente fala de saúde na escola. O bem-estar de crianças e jovens está relacionado diretamente com a alimentação. Afinal, essa é a fase de crescimento dos indivíduos. Por isso é importante manter uma dieta balanceada, com nutrientes e vitaminas. Mas para isso é preciso saber o que faz bem ou o que não faz bem para o organismo. Em Estrela, um projeto vai explicar isso para os estudantes, mas sem livros ou quadro e todas essas técnicas típicas do ambiente escolar. Jogos digitais para emagrecer. Já pensou nisso? Mais fácil seria parar de comer porcarias e manter uma alimentação saudável, né? Mas para isso acontecer é preciso conscientização. E aí a gente volta para o computador. Porque em Estrela, um projeto desenvolvido em 8 escolas da rede municipal vai utilizar jogos a partir de agosto para uma pesquisa e ver como os estudantes reagem aos estímulos para manter uma vida mais saudável. Os jogos que a gente vai utilizar aqui em Estrela, então, trabalham a questão de grupos alimentares, das crianças aprenderem como os alimentos são classificados ou que tipos de divisões a gente pode fazer em relação aos alimentos, que tipos de grupos. E para se questionarem também em relação a o que eles comem, aos alimentos industrializados principalmente, do que eles são feitos e deles começarem a prestar atenção e se questionarem o que eles estão escolhendo para consumir. Cerca de 170 estudantes do 5º ano do ensino fundamental vão participar do projeto. Uma vez por semana eles vão jogar, aprendizado e diversão. Motivar as crianças e mobilizar elas para mudarem comportamentos em relação à sua própria saúde, principalmente em relação à alimentação saudável, utilizando jogos digitais, que são elementos que as crianças gostam muito, né, de grande motivação, assim. Mas a gente usa os jogos sérios que a gente diz, que são jogos com propósito, para realmente ajudar elas, né. Não só se divertirem, mas se divertirem e aprenderem. Vão ser 3 meses jogando. Os resultados vão ser avaliados até o final do ano. A ideia é evitar o aumento no índice de obesidade infantil. A gente vê que mundialmente esse é um problema bastante presente, né? Então, tudo que a gente puder fazer para motivar as crianças e para alertar elas, para prestarem atenção no que é consumido, na sua própria saúde, né? É o que a gente chama de autocuidado em relação à saúde. Aí são passos muito importantes assim, para que a gente consiga mudar esse panorama, né? O incentivo está aí. Agora é só esperar para ver como os estudantes vão se comportar. As inscrições para os cursos técnicos da Univates podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 4 de julho. O procedimento deve ser feito pela internet no site www.univates.br/técnicos. A duração em média dos cursos é de 2 a 3 anos. Estudantes que estão cursando ensino médio também podem se matricular. Mais informações pelo e-mail cep@univates.br. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre energia elétrica. Lâmpadas incandescentes vão sair do mercado. É depois do intervalo.
Servidores públicos do Poder Executivo Federal em todo o país podem trabalhar no controle e monitoramento do Enem. As inscrições abrem dia 4 e vão até 31 de julho, e as provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. Com remuneração de R$ 39,15 por hora trabalhada, os servidores vão atuar na chamada Rede Nacional de Certificadores. A principal função é garantir a integridade dos malotes que contêm as provas nos locais de aplicação. O mercado financeiro passou a esperar uma redução ainda mais intensa da taxa básica de juros Selic até o fim do próximo ano. Os dados constam no Boletim Focus, uma publicação semanal onde o Banco Central reúne as previsões de cerca de 100 analistas. Segundo o documento, até o fim do ano, esses juros básicos devem ser reduzidos de 14,25% ao ano para 13,25%. A gente volta a falar de energia elétrica. Lâmpadas incandescentes não serão mais vendidas no Brasil a partir do dia 30. A proibição iniciou em 2012, a mudança que reduz o desperdício de eletricidade no Brasil. Outras alternativas já estão na casa dos brasileiros. No lugar das amarelinhas, lâmpadas fluorescentes ou de LED, economia que pode atingir 85%. No lugar das incandescentes, o que tem de mais moderno e a tendência seguramente é o LED. As lâmpadas incandescentes, desde o início do século passado, desde 1900, quando o Sr. Thomas Edison inventou elas, ele fez com que o filamento ficasse incandescente. E isso gerou calor. 80% de calor e 20% de luz, gerando muito calor e pouca luz. E agora, então, em função da crise energética, e o mundo inteiro está falando nisso, né, de melhorar a eficiência luminosa para reduzir consumo, o LED está sendo usado para essa finalidade. Além da mudança na conta de luz do mês, a lâmpada de LED auxilia na economia de energia mundial. Comparando uma iluminação LED ou até a fluorescente compacta, elas têm uma redução de praticamente 90% em comparadas com a incandescente convencional. Tá? Então, retirando, que isso já vem sendo um processo, retirando essa iluminação incandescente, vai ter uma redução bem considerável a nível mundial. Entre as lâmpadas, muitas diferenças. Preço, economia e luminosidade. O LED, ele já foi muito caro. Agora ele está bem dentro da realidade. No dia a dia normal, nas nossas casas, hoje tu encontra LED a partir de R$ 9,90, digamos assim, próximo de R$10. 10, 11, 12... Para o uso do dia a dia, até R$18, digamos assim, tu consegue comprar uma lâmpada LED de boa qualidade que vai te atender os padrões de uma lâmpada incandescente de 40, 60 e 100. No comércio, a diferença tem aparecido no fim do mês. Hoje a gente está trabalhando com a lâmpada econômica, a fluorescente econômica. A incandescente, ela gasta mais, né? A lâmpada econômica, eu acredito que ela tenha cerca de 50%, 60% de economia com relação à incandescente. A gente trabalha com a lâmpada fluorescente, que eu acho que é o melhor custo-benefício que a gente tem. A gente entra no banheiro aquelas mais, como eu não sei o nome dela, a mais velhinha. A incandescente, ela percebe que gasta um pouco mais até de luz, e também na conta de luz talvez baixar um pouco, porque do jeito que tá, tem que sempre diminuir um pouco a luz. Lembrando que as lâmpadas de LED já são utilizadas há mais tempo em vários países. A cota para as compras nos free shops das cidades fronteiriças do estado pode reduzir para apenas $150 a partir de sexta-feira. Esse é o limite de isenção para os comerciantes e turistas que entram no país por terra ou mar. A mudança na faixa de cobrança já estava prevista em regulamentação publicada no fim de 2014. A medida deve facilitar a instalação de lojas francas, ou seja, sem impostos, no lado brasileiro, em locais que se caracterizam como cidades gêmeas de municípios estrangeiros. Depois do intervalo tem previsão do tempo, não sai daí.
Os motoristas gaúchos têm até sexta-feira para pagar o IPVA 2016. Quem não quitar o imposto vai ser inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública, o que significa multa de 25% sobre o valor, correção da taxa Selic e o risco de protesto em cartório e processo de cobrança judicial. Transitar sem o documento em dia significa infração gravíssima, com risco de multa de R$ 197,07 pontos na carteira. O governo do Rio Grande do Sul espera arrecadar 2,45 bilhões de reais com imposto nesse ano. Uma semana antes do Dia Nacional dos Bombeiros, a ação relacionada à prevenção contra incêndios acontece no Corpo de Bombeiros aqui de Lajeado. Ontem e hoje, cerca de 200 crianças participaram da atividade no quartel. Amanhã, os bombeiros, com um eletricista da prefeitura, irão visitar bairros carentes de Lajeado para trocar as mangueiras de gás liquefeito de petróleo. Alunos do ProUni e FIES terão prioridade em estágios. A regra vale para a seleção de estagiários em órgãos do governo federal. Na normativa divulgada do Diário Oficial da União, foram definidas as regras para os estágios, voltados para alunos do ensino superior, médio, profissional, de educação especial e de jovens e adultos. A carga horária será de 4 horas diárias e 20 semanais, ou de 6 horas diárias e 30 semanais. Agora a gente fala de previsão do tempo. Amanhã pouca coisa muda e no decorrer do dia ocorre alternância entre sol e períodos de maior nebulosidade. Confira agora as marcas previstas para quarta-feira. Lajeado, a temperatura fica entre 13 e 22 graus. Já no município de Dois Lajados, entre 11 e 20. E Bom Retiro do Sul, mínima de 12 e máxima de 21 graus. A seguir tem esporte aqui no Jornal do Univates. Confira os principais lances da partida entre a LAF e Floripa Futsal. Uma das opções de pós-graduação Lato Sensu com inscrições abertas até o dia 16 de julho na Univates é a especialização em políticas públicas de saúde mental e assistência social. O curso forma profissionais das áreas de saúde e da assistência social ou de outras áreas de interesse na discussão dessas políticas. Mais informações no site da Univates. Durante essa semana, o Complexo Esportivo da Univates recebe mais uma etapa dos Jogos Escolares do Ensino Médio, o Joguem. Cerca de 240 alunos de 11 escolas da região estão envolvidos nas disputas de voleibol. As atividades seguem até o dia 30, quando acaba a fase de classificação. 10 equipes masculinas e 10 femininas participam. As finais ocorrem no dia 6 de julho, quando jogam as duas melhores equipes de cada chave. Depois de uma goleada sobre o Cachoeira pelo estadual, pé no chão. Ontem à noite a LAF recebeu Floripa Futsal, dessa vez pela Liga Nacional de Futsal. Equipes entrando em campo, mas a LAF com um a menos. Pica-Pau foi dispensado, o jogador não conseguiu o ritmo de jogo e deixou a equipe depois de acordo com a direção. Voltando ao jogo, partida importante pela Liga Nacional. A LAF precisando pontuar para alcançar a zona de classificação para a próxima fase. Com 1 minuto e meio de bola rolando, Marcelo Giba avançou em velocidade pela lateral e lançou. Batalha livre, completou. Pouco depois, Christian em dúvida para quem passar. Até que ele viu Rafinha lá na frente, foi por pouco. Adriano caiu, o juiz deu vantagem. Rafinha chutou 1, 2, mas o goleiro Johnny não deixou ela entrar. Tempo para instruir os jogadores. Bola rolando, cobrança de falta, Carlão chuta, Johnny espalma, Adriano pega o rebote e a defesa no pé mesmo. E sendo bem clichê, quem não faz leva, né? Vinícius recebeu a bola e chutou quase sem ângulo. Tudo igual no Complexo Esportivo da Univates. Três minutos depois, cobrança de escanteio. Bola passou pelo Hugo e Renan Fuso completou com tranquilidade. Visitantes na frente. Cobrança de falta, jogadinha ensaiada, gol feito ou não. A bola passou pertinho, nem o Adriano acreditou. Quase no final da primeira etapa, Lucas passa para Bruninho, que avança prensando e marca, faltando menos de meio minuto para o final. Quatro minutos da segunda etapa, cobrança de falta, Carlão chuta, tenta o rebote, a bola sobe, sobe, sobe. Marcelo Giba consegue o passe e Carlão completa, LAF na frente.
Passados 7 minutos de bola rolando, Hugo lançou Renan Fuso, que não perdoou. De novo, tudo igual no placar. Faltando agora 6 para o final, Lucas Selbach para batalha para Rodrigo Trentin e Lucas Marcudeiro. E a última jogada foi para fechar o marcador. Johnny para Guina, Hugo, Renan Fuso e Guina deixa tudo igual. Alaf e Floripa terminam empatados, 4-4. O Jornal do Univates de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã às 6h30 da noite. Até lá.